Isso vai gerar uma consequência muito grande para todo mundo, né? Mas a dureza do coração dos homens é que faz todas essas coisas. Entendeu? A dureza do coração dos homens é que faz todas essas coisas acontecerem. Então existem muitas coisas, né? Existem muitas coisas que poderiam ser evitadas, mas em função da ganância do coração dos homens, elas não são. Entendeu? A ganância do coração dos homens faz com que os homens se corrompam. Alguns homens se corrompem por causa do poder, outros homens se corrompem por causa do dinheiro, né? Então, quando o coração do homem está corrompido, ele não tem limites para agir. E ele age em função do seu instinto e muitas vezes de sobrevivência. Presta atenção no que eu estou te falando. O homem muitas vezes age nos momentos de dificuldade através do seu instinto de sobrevivência. E para sobreviver, ele não se importa de matar, né? E quando a gente vê uma democracia caindo, como nós vimos na terra do Catatal. Olá a todos do canal Web Mídia, inscritos e novos inscritos, sejam todos bem-vindos. E também vocês que sempre nos acompanham pela página da Web Mídia, sejam todos bem-vindos. Irmãos, nesse vídeo aqui tá o pastor Sandro Rocha, como de costume, ele sempre traz notícias importantes, tá? E tudo está acontecendo muito rápido. Ele vai falar aí um pouco sobre o regime, algumas ditaduras, né, que aconteceu, que teve consequência lá na frente, tá? Muitas pessoas apoiaram essa ideia e aconteceu algo muito terrível, né? Pessoas sofrendo. Até se você ver na capa aí, eu coloquei essa foto desse homem aí que perseguiu os cristãos antigamente, tá? E então eu peço a vocês o seguinte, veja esse vídeo na íntegra para que você possa entender. Eu vou até voltar esse vídeo novamente aqui, tá? Só virar essa telinha aqui. Vou voltar esse vídeo aqui novamente e peço a vocês o seguinte, assista com calma, depois faça o seu comentário. O seu comentário vai ser muito importante aqui para nós, tá bom? Vamos lá pro vídeo. Isso vai gerar uma consequência muito grande para todo mundo, né? Mas a dureza do coração dos homens é que faz todas essas coisas. Entendeu? A dureza do coração dos homens é que faz todas essas coisas acontecerem. Então existem muitas coisas, né? Existem muitas coisas que poderiam ser evitadas, mas em função da ganância do coração dos homens, elas não são. Entendeu? A ganância do coração dos homens faz com que os homens se corrompam. Alguns homens se corrompem por causa do poder, outros homens se corrompem por causa do dinheiro, né? Então, quando o coração do homem está corrompido, ele não tem limites para agir. E ele age em função do seu instinto e muitas vezes de sobrevivência. Presta atenção no que eu estou te falando. O homem muitas vezes age nos momentos de dificuldade através do seu instinto de sobrevivência. E para sobreviver, ele não se importa de matar, né? E quando a gente vê uma democracia caindo, como nós vimos na terra do Catatal, na Ucrânia, nós vimos jornais sendo fechados, canais de televisão sendo fechados, porque tinha lá um ditador chamado Zelensky, que começou a aplicar a sua visão do que era certo. Entendeu? E ele começou a aplicar a sua visão do que era certo. Deixou de haver uma multiplicidade que a democracia gera, que é quando existem várias opiniões. Aliás, a Bíblia diz isso, na multidão de opiniões a sabedoria. Não é mais um homem chamado Zelensky, corrompeu o seu coração por causa do dinheiro, né? Corrompeu o seu coração e dizem que ele está riquíssimo, entendeu? E ele então abandonou o seu povo em função daquilo que o seu coração desejava. Isso é muito comum nos ditadores. Isso é muito comum nos ditadores. Os ditadores, eles têm o poder pelo poder, né? Eles são ligados ao globalismo, eles são ligados a uma série de linhas de pensamento que são contra a família, que são contra a igreja, que são contra a soberania nacional, permitindo que outras instituições entrem
no seu país, porque o que importa para ele é o quanto ele vai levar, o quanto ele vai receber. Então, os países mudam, mas a história sempre é a mesma, né? Os ditadores agem da mesma forma, há um modus operandi, entendeu, Edina? Há um modus operandi, né? E a gente então vai observando em todo o Brasil, eu ia falar, desculpe, né? Não, né? Em todo o mundo, a gente vai vendo como os ditadores se comportam, né? E os ditadores, eles vão se aprofundando cada vez mais na sua ditadura, entendeu? Porque o coração deles já está endurecido, porque os olhos deles já estão cegados e eles não conseguem mais enxergar as coisas. A única coisa que eles veem é a sua própria justiça, o que faz muitas vezes que um país venha à guerra. São assim que as guerras começam, não é, Luiz Antônio? Né? São assim que as guerras começam, né? Então, se você parar para pensar, você vai entender que eu estou falando sobre ditadores, né? Você vai entender que eu estou falando sobre comportamento, e que o comportamento dos ditadores ele é igual no mundo inteiro. Eles começam dizendo que estão fazendo isso para o seu bem, né? Depois os caras mandam você ficar trancado dentro de casa. Quando você não está trancado mais dentro de casa, eles impedem você de falar. E quando eles não conseguem mais trancar você dentro de casa e nem impedir você de falar, eles matam você. Esse é assim um ditador, né? Que é o que está acontecendo lá na Ucrânia, entendeu? Que é o que acontece lá na Ucrânia, né? Então foi preciso, talvez na história do mundo, e a história vai dizer se isso é verdade ou mentira, que a Rússia entrasse na Ucrânia e gerasse toda essa guerra, né? E agora a gente vê o ditador fugiu, porque ele é um covarde, porque todo ditador é um covarde, né? O ditador não é um herói, o ditador é um covarde. Mas há muito tempo atrás todo mundo via o Zelensky na televisão e dizia que era um herói, inclusive pessoas aqui falavam isso, que era um absurdo que eles estavam fazendo, que o cara era um herói e que ele estava defendendo o seu país. Mas é mentira, e eu disse aqui, ó, o tempo vai mostrar quem é esse cara, que na verdade ele já vendeu o seu país e agora ele está querendo entregá-lo, né? Então os ditadores eles são assim, entendeu? Né? E os ditadores eles são assim. Então os ditadores são covardes, os ditadores são mentirosos, né? E os ditadores eles mudam de nome, eles mudam de rosto, mas o seu comportamento é o mesmo no mundo inteiro. Durante toda a história foi assim que aconteceu em todos os lugares do mundo, até que alguém se levantou e começou uma guerra, né? Então a gente observa hoje a geopolítica e ela no mundo inteiro está dando sinais de ruptura. No mundo inteiro. Não ache você que não. Não ache você que nós podemos ter uma guerra só na Polônia. Você é muito inocente se você pensa isso, né? Então existem determinados regimes que só são parados na bala. Existem alguns regimes totalitários. O que é um regime totalitário? Um regime totalitário é que não admite a tua opinião. Um regime totalitário é um regime onde mata os que não concordam. Existe um regime totalitário, um regime que prende aqueles que discordam daquilo que eles acham que é correto. Isso é um regime totalitário. Dependendo do nome que ele tem, ele pode ter o nome que ele quiser. Mas as suas ações é que o definem. E muitas vezes esses ditadores que comandam esses regimes totalitários só são parados na bala. Entendeu? Então esse foi o vídeo, irmãos. Foi um vídeo rápido, simples, mas bem objetivo. E repare o que o pastor falou, o que o pastor citou. Pode acontecer aqui no Brasil? Não sei. Será que pode acontecer? Será que a nossa democracia ainda está de pé? Será que algumas pessoas estão sendo censuradas? Alguns jornais? Muitas pessoas estão falando que é fake news, mas está aí para você ver o que pode acontecer lá na frente, tá? O que pode acontecer lá na frente se você pensar diferente de tudo aquilo que nós estamos se mostrando aqui. Não quero citar sobre A e nem B, não. Mas preste bastante atenção, porque é muito importante você saber de tudo que está acontecendo, tá bom? Eu gostaria de agradecer a vocês, tá? Do fundo do meu coração. Até o próximo vídeo, assim se Deus permitir.